Oi, Lígia, bom dia. Bom dia. Hoje a nossa aula é sobre o reflexo da vida. Eu vou contar uma história para vocês. É uma história muito bonita que, infelizmente, não fui eu que inventei, mas felizmente caiu aqui para mim. Eu vi essa história no Instagram de uma pessoa, é um filósofo, ele chama Jacob Petrie. Ele é muito inteligente. Pensa num homem inteligente. Quem não conhece, recomendo, tá? Jacob Petrie. Ele é um filósofo brasileiro, escreveu diversos livros. O Instagram dele é sensacional. E eu vi essa história no Instagram do Jacob faz quase um ano. E essa história me marcou muito. Eu lembro que na época eu fiz uns stories sobre ela, e hoje de manhã eu estava pensando qual ia ser o tema da nossa aula, e eu lembrei dessa história, então eu vou contar ela para vocês. Ela chama O Palácio dos Mil Espelhos. Era uma vez um reino onde havia cachorros falantes. Os cachorros falavam. E existia um cachorrinho que chamava Eros, que era um cachorro muito feliz, sorridente e curioso. E ele ouviu falar que naquele reino existia um palácio chamado Palácio dos Mil Espelhos. O Eros resolveu dar um passeio e conhecer esse lugar. Então ele foi caminhando até no rumo na direção desse palácio. E quando ele estava chegando perto do Palácio dos Mil Espelhos, ele começou a se deparar com muitos cachorros, 1.000 cachorros, felizes e sorridentes. Ele foi se aproximando daquele lugar e ele ficou encantado. Que lugar receptivo, que lindo! Todos os cachorros sorriam e falavam bom dia para ele. Ele se sentiu muito bem acolhido, amou aquele lugar e saiu daquele lugar, do Palácio dos Mil Espelhos, dizendo: o mundo é mesmo um lugar maravilhoso. Como é incrível estar vivo. Eu amei esse lugar. São todos tão receptivos, alegres, felizes e sorridentes. Então eu certamente voltarei aqui outras vezes. Pois bem, ele foi voltando para a cidade dele e no meio do caminho, Eros encontra outro cachorro, o Bronco. Bronco era um cachorro muito mal-humorado. Ele vivia arrumando confusão com todo mundo. Era um cachorro bravo, raivoso. Eros cruzou com o Bronco pelo caminho e contou para ele: Bronco, nem te conto, conheci um lugar maravilhoso. Você precisa conhecer esse lugar. Ele chama Palácio dos Mil Espelhos e fica naquela direção ali. Pois bem, Bronco, que não estava fazendo nada de interessante, tinha acabado de arrumar uma confusão ali na vila, estava estressadíssimo, falou: quer saber? Vou espairecer, vou lá conhecer esse tal desse lugar de Palácio dos Mil Espelhos. E foi lá o Bronco, cachorro raivoso, furioso, caminhando em direção a esse palácio. Quando ele foi chegando próximo da entrada do palácio, ele já se assustou, pois ele olhou e viu lá de longe 1.000 cachorros furiosos e raivosos encarando ele, com uma cara muito fechada. Ele parou e pensou: será que é aqui mesmo o lugar que o Eros me disse? Pois o Eros me falou que esse lugar era um lugar lindo, receptivo, que todo mundo era feliz, alegre e sorridente. Ele estranhou aquilo, mas ele continuou caminhando em direção ao Palácio dos Mil Espelhos. Quanto mais próximo ele chegava, mais medo ele sentia, pois aquelas criaturas que olhavam para ele, aqueles 1.000 cachorros, eram muito furiosos. Ele começou a rosnar, começou a querer se proteger, ficou todo eriçado, se acuou e, por causa do medo, começou a rosnar. Ele recebeu de volta 1.000 outros cachorros rosnando e latindo para ele, enfurecidos. Ele ficou com muito medo. Imagina, 1.000 cachorros enfurecidos olhando para ele, rosnando, e saiu correndo. Saiu correndo assustado e falou: meu Deus, o mundo é um lugar horrível. Eu nunca mais volto nesse lugar. Esse lugar é horroroso. Só existem cachorros raivosos e nada receptivos. Essa pequena história, como introdução da nossa aula,
É uma história que nos faz refletir sobre como nós nos posicionamos diante da vida. Vejam, nós temos duas escolhas. Nós podemos nos posicionar como Eros, que era o cachorro feliz, curioso, sorridente e que fez o seu caminho até o Palácio dos Mil Espelhos, trazendo de volta toda a receptividade que ele mesmo havia se dado, pois ele se viu refletido naqueles mil espelhos. Ou podemos fazer da nossa vida uma vida em que somos como o Bronco, um cachorro mal-humorado, raivoso, cheio de medo, e que foi até o Palácio dos Mil Espelhos e encontrou exatamente aquilo que ele entregava para a vida: raiva, medo, ameaça. É uma pequena história, mas eu acho essa história muito linda, para nos trazer a reflexão sobre que tipo de escolhas nós temos feito no nosso dia a dia e que tipo de postura nós temos diante da vida, que não é nada além de um palácio de mil espelhos. Esses dias eu recebi na caixinha uma pergunta de uma moça falando que ela estava cheia de raiva, que ela não conseguia se livrar daquele aspecto raivoso dela. E eu fiquei pensando nisso, porque a raiva é um sentimento que traz muita dor, que traz muita escuridão para nós. A pessoa, quando ela é raivosa, nunca é do nada que a gente sente raiva, tá, gente? Nunca é, eu acordei hoje e eu resolvi estar raivosa. A não ser que eu esteja em TPM e a Lu esteja em Hades aí. Aí já é mais arriscado. Tirando brincadeiras à parte, é muito importante a gente perceber como o nosso íntimo, como o nosso ambiente íntimo interfere e influencia no nosso dia a dia, não só dentro de nós, mas também nas nossas relações. Como é que nós queremos, desejamos uma vida com paz? Como é que nós ousamos aspirar por uma vida com mais serenidade, se dentro de nós existe um caldeirão borbulhante de raiva, de desgosto, de frustração, de mágoa? Como é possível, é simplesmente incompatível um ambiente interno onde eu queira paz, eu quero sossego. Quem é aqui que não quer paz? Tem alguém aqui que não quer paz? Diga aqui, eu não quero paz, quero guerra. Eu duvido. Porque isso é o tipo de coisa que a gente jamais vai dizer, mas é o tipo de coisa que a gente constrói no nosso dia a dia. Dani, mas a vida lá fora é tão desafiadora, é tão difícil estar lá fora, porque o meu chefe é desafiador, porque o meu marido é resmungão, porque os meus filhos aprontam, não me obedecem, porque a minha mãe é uma controladora, quer mandar em mim, porque o meu pai é cobrador, foi ausente, me abandonou. Fato. A vida lá fora é tremendamente desafiadora. Agora, a vida aqui dentro pode ser desafiadora ou não. O grande problema do nosso dia a dia é que nós temos a sensação ou temos a prepotência de achar que o mundo gira ao nosso redor. Já ouviram falar de egocentrismo? O mundo gira ao nosso redor, então é por isso que eu tenho que ser agradada o tempo inteiro. Eu sei que é difícil ouvir isso, tá, gente? É desconfortável. Mas vamos trazer uma reflexão muito serena e responsável aqui para dentro de nós hoje, para nossa aula. Eu tenho que ser agradado o tempo inteiro. Se o meu marido acordou de mau humor, ele que é o chato, feio, bobo. Se os meus filhos estão brigando, eles estão querendo me desafiar. Se a minha mãe é controladora, ela é que está errada. O meu pai me abandonou, me gerou 1000 traumas, ele que é o culpado. E o meu mundo interno vai ficando cada vez mais carregado e carregado de sombras
e de escuridão, e de medos e de frustrações. Quanto nós somos responsáveis de verdade pela nossa paz interior. Quanto nós somos responsáveis de verdade por refletir lá fora coisas que não são o que a gente gostaria. Assim como no conto que eu iniciei contando para vocês, do palácio, né, do castelo dos mil espelhos, quanto nós na vida não somos exatamente como o Bronco, um cachorro raivoso, cheio de ódio, morrendo de vontade de arrumar confusão. E aí, reflete na vida nesses 1000 espelhos, pois a vida é um reflexo do que nós entregamos para ela. Reflete nessa vida dos 1000 espelhos exatamente aquilo que ele entrega. Como é que nós queremos que a vida, que o marido, que o filho, que o chefe, que a mãe, que o pai nos devolvam amor, tranquilidade, paciência, se tudo o que nós entregamos é raiva, ódio, frustração, sombra, cobrança? É impossível. Enquanto nós não nos dermos conta, enquanto nós não trouxermos para nossa mão a responsabilidade de mudar internamente para depois refletir essa mudança e aí sim poder colher frutos no nosso dia a dia, porque os frutos são colhidos. Vamos falar sobre frutos colhidos. Enquanto nós não fizermos esse movimento, vocês podem ter certeza que a vida vai devolver exatamente o que há dentro de você. O que é que a vida está te devolvendo? A vida está te devolvendo amor, tranquilidade, paciência. Dani, onde é que eu enxergo o que a vida me devolve? No seu dia a dia. Especialmente no feedback com as relações do seu dia a dia. Eu sei, e eu não estou tirando aqui a razão de quem diz que existem pessoas muito desafiadoras no nosso cotidiano. Sim, existem mesmo. Pessoas extremamente desafiadoras. Agora, a minha pergunta aqui é: quanto somos nós desafiadores para as outras pessoas também? A vida é feedback. Tudo que estamos vivendo hoje no nosso dia a dia, fomos nós que plantamos. Ah, não, Dani, eu não aceito isso aí. Não aceito. Quer dizer que eu plantei toda essa confusão que eu estou vivendo de uma forma ou de outra, sim. É algo muito profundo e é realmente desafiador compreender isso. Mas eu quero trazer vocês para um lugar onde não importa o que foi que você fez até hoje. O que importa aqui é que você tenha consciência de como é que está a sua vida hoje. Para tudo, nesse momento, vamos parar e refletir. O que é que eu tenho recebido de reflexo da vida hoje? Quando eu chego nos lugares, eu sou recebida com sorrisos, como foi o Eros, ou eu sou recebida com latidos e fúria, como foi o Bronco? Quanto será que eu estou plantando na minha vida de sorrisos, felicidade, tranquilidade, simpatia? E quanto eu estou plantando de fúria, raiva? Quando eu falo que a vida é reflexo do nosso dia a dia, eu trago para vocês a percepção de que, por mais desafiador que esteja sendo o cenário que você está vivendo hoje, ele é possível de ser modificado. Como é que nós modificamos um cenário desafiador no nosso dia a dia? Vamos serenar sobre isso? Vou trazer aqui a metodologia da Escola Serenar, ok? A metodologia da Escola Serenar consiste em 5 passos. Vamos serenar sobre como é quando a gente precisa encarar algo desafiador na nossa vida. Certo, vamos lá. Passo 1, precisamos sentir. Então, quando nós temos uma situação que o reflexo da vida está sendo muito desafiador para nós, então,
em geral, situações barra pessoas, tá? Então, eu estou tendo uma dificuldade imensa no meu relacionamento, estou tendo uma dificuldade imensa com o meu chefe, estou tendo muita dificuldade dentro do meu setor profissional, dentro do meu setor familiar. Sinta tudo isso. Não empurra para baixo do tapete. Pega todos aqueles sentimentos. Às vezes eu estou tendo muita dificuldade comigo. Ao me reconhecer como uma pessoa raivosa, frustrada, que abre a boca e às vezes explode, explode em cima de gente que sequer merece ouvir tudo aquilo, explode em cima de gente que merece ouvir tudo aquilo, mas que seja algo que eu não queira mais fazer. Pois se eu procuro paz, eu preciso reverberar a paz. Se eu procuro paz, eu não posso entregar guerra. E esse movimento começa internamente, onde? Dentro do nosso sentir. Então, um passo para sermos pessoas mais serenas diante de reflexos desafiadores da vida é sinta, não se omita. Eu estou com raiva. Hoje eu acordei muito fula da vida. Eu estou frustrada, estou chateada, estou deprimida, estou triste, estou cansada, estou exausta, estou preocupada. Ah, mas o que, que adianta a gente pensar, sentir sobre isso? Parece que se a gente sente, aquilo vai criando grandes proporções. Pode ser, mas se você não sentir, o fato de você não sentir, não se permitir acolher todas aquelas emoções e sentimentos, de maneira nenhuma quer dizer que você não vá ficar dentro de você sentindo aquela dor. Então, pode ser que, mesmo que você não queira olhar para aquilo, a vida vai te trazer 1000 espelhos como reflexo. E você vai ter que um dia encarar tudo aquilo que você está refletindo. Então, faça um movimento consciente, traga para a consciência a possibilidade de você acolher todas essas dores, essas emoções, essas dificuldades. Então, seja muito honesta com você. Acolha a raiva. Estou furiosa. Ai, mas a gente tem que ser good vibes. Ah, gente, por favor. Quem é que disse que a gente tem que ser good vibes? Quem é que disse que a gente tem que manter padrão vibratório lá em cima o tempo inteiro? Quem é que disse que a gente consegue fazer isso? Agora, você viver constantemente num padrão vibratório, num aspecto, numa sensação de raiva, de ódio, de rancor, bom, aí já é outra coisa. Agora, você acessar aquilo lá e voltar, sim, aí é o habitual, é o normal do ser humano. Então, se permita sentir tudo isso, certo? Passo 2 para essas situações desafiadoras do nosso dia a dia é refletir. Vamos pensar um pouquinho, não vamos ser tão impulsivo. Não adianta nada. Ah, eu tô com raiva, porque aquela pessoa, eu vou falar poucas e boas para ela. É a mesma coisa que o Bronco lá da nossa historinha, quando chega na frente do castelo. Ele já chega armado. Quem que ele enxerga refletindo 1000 vezes ele mesmo? Ele se enxerga raivoso, bravo, furioso. Então, quando a gente está naquele momento de raiva, de fúria, tudo bem, se acolha. Cara, nossa, hoje eu acordei muito fula da vida. Tô muito brava, muito brava. Mas só um pouquinho. Por quê? Por que que eu tô tão furiosa? Por que que eu tô tão brava? Deixa eu tentar entender, refletir sobre qual é o motivo que está me deixando dessa forma. Pois bem, eu estou muito furiosa porque o meu marido foi grosseiro comigo. Estou furiosa porque eu recebi uma cobrança que eu não deveria ter cobrado, não deveria ter sido cobrada. Estou furiosa porque o meu filho não me obedece. Estou furiosa porque aconteceu. Entenderam? Você sente aquela fúria. Você não reage imediatamente. Atenção, vou repetir. Você não reage imediatamente à fúria. Ah, Dani, não consigo controlar. Ah, por favor, gente. Quem não consegue controlar é o meu piá de 7 anos. Vamos aqui puxar a orelha de todo mundo. A gente consegue sim se controlar. É desafiador? Pra caramba. Agora, ninguém aqui tem 5 anos de idade.
conseguimos sim controlar nossas emoções e não somos controladas por elas, desde que tenhamos o comprometimento conosco de sermos pessoas adultas. Vamos deixar de ser mimada. Coice de amor em todo mundo. Sexta-feira de manhã. Sextou, galera. Inclusive em mim. Vamos controlar os nossos impulsos através da serenidade de sentir aquela emoção, acolher aquele sentimento. Olha para a fúria e diz: meu Deus, eu tô furiosa. Por quê? Porque eu tenho um motivo, porque o fulano fez isso comigo, o Beltrano fez isso comigo, porque eu fiz isso comigo, tô brava, tô chateada, tô frustrada, tô triste, tô preocupada, tô ansiosa. Reflita da onde vem. Ah, vem desse lugar aqui, vem desse lugar aqui, vem dessa situação aqui, vem daquela de lá. Vai refletindo, vai respirando, vai tendo um tempinho para você, vai acalmando. Você vai deixar de sentir raiva? Talvez não. Mas é só fazer esse movimento de se acalmar. Peraí, deixa eu pensar a respeito. Só de você trazer para o mental, você dá um tempinho para o seu corpo parar de sentir aquela descarga de adrenalina enorme. Você dá um tempinho para o seu espírito respirar. Você se dá um tempinho para conseguir retomar o aspecto adulto que temos dentro de nós. Calma, reflete. Peraí, eu estou muito furiosa por quê? Ah, porque ele me xingou. Bom, ele disse que eu sou, sei lá, chata, feia, boba. Tá, mas só um pouquinho, eu sou mesmo chata, feia, boba? Isso está me afetando? Por que isso me afetou? Onde é que isso me afetou? Que gatilho acionou quando ele me chamou de chata, feia, boba? Ah, passo 3, para a gente ter mais serenidade na nossa vida. Neutraliza. Traz naturalidade. Torna neutro. Ah, tá, realmente, chata, feia, boba. Eu lembrei de quando lá na escola eu não conseguia apresentar o trabalho porque eu era muito tímida. E aí eu ficava reclusa e as pessoas me chamavam de chata porque eu não queria interagir com ninguém. Ah, eu lembrei que aquilo ali me fez acionar o gatilho do abandono, porque o meu pai foi embora, porque eu fui abandonada por um ex-marido, por um namoradinho. Ah, lembrei, por isso que eu tô assim, raivosa, por isso assim que eu tô tão braba, né? Ah, neutraliza. Dani, é difícil. Óbvio que é difícil, mas sabe o que é mais difícil? É você lidar com essa raiva, esse ódio, essa frustração constante dentro de você. Porque não é só dentro de você. Porque você acaba levando tudo isso para a sua vida, para pessoas que convivem com você. E aí, ao invés de você lidar com pessoas desafiadoras, você passa a ser a pessoa desafiadora que tem que ser lidada. Olha que situação horrorosa. Deus que me livre ser eu a causadora da confusão na vida das pessoas. Deus que me livre. Já me basta a confusão que eu causo na minha própria vida. Neutraliza, torna neutro. Ah, realmente eu tô muito furiosa, tô brava e tal. Tá, mas deixa eu pensar, o que é que aconteceu? Ah, lembrei de uma situação que aconteceu comigo, foi um gatilho. Torna neutro. Ok, passou um pouco. Continuo brava, continuo furiosa, mas eu entendi de onde é que veio isso. Então eu consegui neutralizar e me acalmar. Tornei natural aquilo. Ah, tudo bem. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda mal e tá natural para mim. Passo 4, para sermos pessoas mais serenas. Haja. Que tipo de atitude eu posso tomar dentro disso que está acontecendo para que eu não tenha mais problemas? Que tipo de atitude, que tipo de ação eu posso fazer no meu dia a dia para que eu possa ficar mais tranquila em relação a essas coisas? Que tipo de ação o cachorro bronco da nossa história
poderia fazer no dia a dia dele para que ele não se visse refletido furioso e acuado e latindo raivoso para ele mesmo. Então, eu trago para vocês a percepção de que muitas e muitas vezes está dentro de nós e do nosso âmbito de ação. Então, o cachorro bronco poderia perceber que aquilo que ele está vendo é de fato ele mesmo. E que aquela raiva, aquela fúria, ele está causando e sendo refletida na vida dele. Então, ao perceber isso, e se ele realmente quiser mudar, se ele não quiser mais ser aquele cachorro tão assustador, ele começa a pensar em atitudes. Então, em vez de latir, será que se eu chegar sorrindo para as pessoas, elas vão sentir menos medo de mim? Será que ao invés de eu ser tão frustrada e já chegar furiosa, cobrando das outras pessoas, cobrando porque você falou aquilo para mim aquele dia, 10 anos atrás. Mercúrio retrógrado faz isso, hein? A gente vai lembrando coisas que estão lá no fim do mundo, mas o que faz isso também é um poço de frustração, de mágoa que a gente guarda dentro de nós. Que tipo de atitudes nós podemos ter para trazer para fora aquilo que está lá dentro, apodrecendo dentro de nós e fazendo com que nós sejamos pessoas extremamente raivosas? Bom, eu posso, talvez, sorrir mais. Ai, Dani, que ridículo. Tá me dizendo que a minha vida vai melhorar se eu sorrir mais? Faz um experimento. Chega na frente do espelho com uma cara muito brava, furiosa. Trava a mandíbula quando eu tô muito furiosa. O meu esposo sabe que eu tô furiosa porque eu tô assim, ó. Faz uma cara muito furiosa e chega na frente do espelho. Ok? Perceba que tipo de sensação você tem ao olhar no espelho com aquela cara furiosa. O que passa para você esse olhar furioso? Você consegue se sentir relaxada? Você consegue sentir que você é merecedora de qualquer coisa boa no mundo se você chega diante do espelho furiosa? Não? Okay. Experimenta chegar na frente do espelho sorrindo. Ai, Dani, mas é falso. Experimenta chegar na frente do espelho sorrindo. Obedece a prof. Faz o experimento direitinho. Depois você me diz se funcionou ou não. Fase 1 do experimento. Chega furiosa na frente do espelho. Pega toda aquela coisa que tu tá sentindo, aquela raiva. Pega, deixa ela crescer. Daí você vai na frente do espelho e olha pro espelho. E se encara daquele jeito. Aí você se acalma, usa lá o serenar, sente a raiva, racionaliza. Não, peraí, isso aqui é só um experimento que a Dani me propôs. Vamos com calma. Naturaliza, se acalma, respira profundamente. Pensa em coisas boas, pensa na bênção que é você estar acordada. Pensa em coisas lindas, coisas que você gosta. Ouve uma boa música, serena. E aí você vai para frente do espelho de novo, o mesmo espelho. Fecha os olhos, respira profundamente e abra o olho para se enxergar com outra vibração, para se enxergar sorrindo nesse momento, para se enxergar mais tranquila, mais calma. Como é para você se enxergar com as feições mais relaxadas? Como é para você trazer essa tranquilidade? Faça um comparativo do seu estado emocional entre você se olhar no espelho furiosa, com muita raiva, com raiva da vida, com raiva de você, com raiva de todo mundo, e faça um comparativo com você olhar ao espelho, olhar para o espelho relaxada, feliz, serena. Certo? Agora você imagina que ao invés de você estar olhando para o espelho, você está diante de pessoas.
Você imagina que você chega na frente de pessoas e você vai até os lugares. Imagina como é para a pessoa encarar a sua fúria naquele seu estado mental furioso, com a cara fechada, carranca, braba, mal-humorada, sisuda. Mesmo que não seja com ela, óbvio que ela vai olhar para você e vai falar: Nossa Senhora, a Daniela acordou de mau humor, hoje dormiu com a bunda descoberta. Imagina como é para uma pessoa quando você chega até ela com um semblante mais sereno, mais calmo, mais feliz. A pessoa olha para você e ela fica relaxada. Eu vou dar uma pausinha. Voltamos, pessoal do Insta. Me dá um oi aqui, por favor, para dizer se voltou. A pessoa olha para você com o semblante mais relaxado. Ela olha, nossa, que paz que tem essa pessoa, que me traz essa pessoa. Você está em paz por dentro? Talvez não. Você está completamente serena por dentro? Talvez não. Agora, você não está levando para fora, no reflexo da vida, toda aquela dor e amargura que está dentro de você. Dani, tá bom, beleza, entendi que se eu fizer esse exercício, eu vou conseguir compreender que a minha cara feia pode sim assustar as pessoas lá fora, como assustou o Bronco na nossa historinha. Mas o que é que eu faço com toda aquela dor, toda aquela mágoa que existe dentro de você, de mim? O que eu faço com toda aquela mágoa que existe dentro de mim? Uma coisa muito importante, gente, é que é muito difícil a gente olhar para dentro de nós, muito difícil, é muito desafiador e mergulhar nas nossas sombras. Eu entendo isso, de verdade. Por quê? Porque o processo de autoconhecimento, todo mundo acha que, eu vou atingir a iluminação. Nossa, ontem eu vi um vídeo no Instagram, eu até vou gravar para colocar no canal da Casa do Tarô. E ele era um vídeo lindo que ele falava sobre a gente conseguir alcançar a iluminação através das sombras e não da luz. E eu fiquei pensando sobre isso. Se nós já somos uma pessoa, vamos imaginar que a gente tem um brilho, tá? Vamos imaginar que nós somos uma pessoa que brilha, que ao nosso redor já tem essa serenidade, essa paz, essa tranquilidade. Somos pessoas que brilham. A gente chega em um ambiente onde o brilho é equivalente. Todas as outras pessoas brilham da mesma forma. Então a gente se sente em casa. Então tá todo mundo bem. Não existe desafio aqui. Certo? Ok. Onde não há desafio, não há crescimento. Não estou dizendo que a gente cresce só através da dor, tá? Eu sou contra essa crença. Que a dor acelera os nossos processos de crescimento? Sim, é uma verdade. Mas não é só através da dor que a gente cresce. A gente cresce sim através do amor também, certo? Mas dentro desse processo em que a gente vai levando tudo isso, às vezes a gente tem essas situações desafiadoras. Como é que a gente lida com essas situações desafiadoras? Se nós estamos num ambiente em que somos luz, para nós não faz qualquer diferença. Agora, experimenta estar nas trevas. Experimenta entrar num lugar de trevas, de escuridão, num lugar escuro. Se você está num lugar escuro, a sensação que você tem é uma necessidade imensa de você acender uma luz, porque dá medo ficar no escuro. Então você busca de todas as formas, cadê o interruptor? Onde é que está a vela? Cadê a luz da lanterna do celular? Porque eu preciso acender essa luz, porque eu não quero ficar nesse escuro desconfortável. Então eu digo para vocês que nós crescemos quando estamos na nossa sombra. O desafio vem em crescer na escuridão. A gente só se torna luz no momento em que percebemos a nossa escuridão. Porque é daqui que vem a vontade de acender essa luz.
Ficou claro para vocês isso ou ficou um tanto confuso? Se você já está na luz, você não encontra um desafio, você não tem por que querer crescer. Agora, se você está na escuridão, se você está passando por momentos difíceis, desconfortáveis, a vida te impulsiona e te dá, sim, ferramentas para que você cresça e faça luz na sua vida. Então, eu achei linda aquela alegoria de que é na escuridão que nós crescemos, por mais desafiador que seja. Então, quando eu digo que a vida é reflexo daquilo que a gente vive dentro de nós, muitas vezes é complicado nos encararmos dessa forma, porque a gente começa a olhar e falar assim: meu Deus, então eu estou refletindo essa escuridão e não estou conseguindo trazer essa luz. E por isso que estou passando por momentos tão desafiadores. Então, como é que a gente faz para conseguir passar por esses momentos desafiadores de uma maneira mais serena? É sim nos fortalecendo. Então, lá, acolhendo os nossos sentimentos, trazendo racionalidade, não tomando decisões precipitadas. Não falando a primeira coisa que vem à nossa cabeça. Pelo amor de Deus, gente, vamos aprender a controlar a nossa língua. É também a gente naturalizar, se acalmar, neutralizar aquilo. Na hora em que você está indecisa, confusa, furiosa, não é hora de fazer nada. Inclusive, não é hora de mandar mensagem no WhatsApp. Por favor. A gente arruma confusão para nós, porque na hora em que a gente está no nosso pior momento é a hora que essa tranqueira desse celular nos chama para que a gente jogue lá no WhatsApp toda essa nossa sombra e frustração. Não façam isso. Façam sim coisas que deixam vocês mais tranquilas. Muda, vai fazer outra coisa, vai correr na rua, vai lavar a louça. Ai, Dani, que coisa. Cara, vai lavar a louça, vai limpar o banheiro, vai, sei lá, ler um livro, vai trabalhar, liga para uma amiga que tá, sabe, uma pessoa sábia. Pelo amor de Deus, não vai me ligar para alguém que vai botar lenha na fogueira. Liga para uma amiga sábia. Se você é minha aluna na mentoria individual, me manda uma mensagem. Dani, socorro. As minhas alunas na mentoria individual já sabem. Precisando de mim, WhatsApp de socorro na hora. Por quê? Porque eu vou chegar e vou auxiliá-las a trazer mais serenidade. Eu vou falar, fulaninha, vem cá. Vamos pensar aqui o que é que está acontecendo. Vocês precisam aprender, vou mudar, desculpa, cancela. Todas nós precisamos aprender a fortalecer o nosso emocional, ainda que a gente precise de uma mãozinha amiga, tipo as minhas alunas, Dani, socorro, vem cá, eu te dou a mão, não tem problema. Não tem problema se a gente precisar de um guia, de um auxílio, de um apoio, de uma pessoa que nos auxilie, mas nós precisamos aprender que internamente somos responsáveis por tudo que externamente vivemos. Se você é uma pessoa furiosa, raivosa, brava, você vai chegar na frente do Palácio dos Mil Espelhos e você vai ver pessoas, mil pessoas furiosas, raivosas e bravas. Então vamos aprender a internamente nos modificar para que a vida possa refletir o que nós somos de verdade dentro de nós nessa nova versão. Se queremos ser pessoas mais serenas, não vai cair no nosso colo. Se queremos ter paz e tranquilidade, não vai cair de bandeja no nosso colo. Nós vamos ter que aprender a lidar com a nossa raiva, com a nossa frustração, com o nosso desconforto, com a nossa mágoa, com as nossas crenças e traumas do nosso passado. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Pois, do contrário, chegaremos à velhice, vamos estar lá na hora de morrer, cheia de raiva, de frustração e de ódio. Ai, a pessoa vai ficando mais velha e vai ficando ranzinza. Não, cara, ela não vai ficando, ela é. E todas nós temos esse aspecto.
Por isso que é tão importante, se vocês estão aqui nesse momento, é um momento de acolher. Gente, por que vocês estão aqui hoje? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Por que vocês estão aqui hoje? Vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa. Vocês estão aqui hoje por quê? Porque vocês querem aprender a serem pessoas mais tranquilas, mais serenas, ou qualquer outro motivo. Eu quero ouvir uma palavra de incentivo, quero ouvir um coice de amor, quero ouvir uma história. Por que vocês estão aqui hoje? É para fazer a diferença na vida de vocês. Mas percebam que ao fazer diferença na vida de vocês, vocês passam a fazer diferença na vida das outras pessoas, através do exemplo. Pois você não vai mais ser a pessoa que vai chegar lá de carranca fechada e botando para fora toda aquela dor e mágoa que tem dentro de você, pois afinal, nós só falamos aquilo que o nosso coração está cheio. Não está na Bíblia isso? Só sai da nossa boca aquilo que está no nosso pensamento. E isso é um ponto que eu quero trazer para vocês, antes da gente finalizar essa aula, que é muito importante. Mas eu estava muito brava, furiosa, mas eu não falei nada, guardei tudo para mim. Tem dois aspectos aqui. Primeiro, que você vai enchendo o seu tanque. Em vez de encher o seu tanque de amor, você vai enchendo o seu tanque de ódio, frustração, raiva. E daí vem traumas e mágoas, e a gente não sabe de onde que a gente virou tão amarga assim. Nossa, não sei de onde que eu virei tão amarga assim. Pois você está tomando veneno todo dia. O seu próprio veneno. Você está se envenenando. Então tem esse aspecto de a gente não falar, não lidar, não trabalhar com as nossas emoções e ir armazenando isso até que chega o momento em que, gente, vamos falar sério, não há copo que suporte. Vai chegar o momento em que você vai colocar uma gotinha de nada, alguém vai botar qualquer porcariazinha de gota lá e você vai transbordar. E você vai falar tudo aquilo que você guardou por anos. Porque eu não quero magoar a pessoa, então eu vou guardar aqui. Vou deixar embaixo do tapete. Vou ficar armazenando. Até que chega um dia que eu acordei de TPM, a lua tá em Áries, o eclipse virou a minha vida de ponta cabeça, eu tô da cara, não dormi bem. O fulaninho chega para mim e fala assim, nossa, mas que cara que você tá hoje. Meu Deus do céu. 10 anos de contenção emocional vai vir em cima dessa pessoa. E outro aspecto muito importante, e esse aqui é o mais desafiador, vocês podem ter certeza, é que... Lembra que eu falei que a gente só fala o que o pensamento pensa primeiro? Pois então, o que é que você anda pensando? Não, Dani, mas até isso eu vou ter que controlar? Sim. Se você é aluna da Escola Serenar, vai lá na aula, show blá blá blá. Pilar racional. Tem uma aula só com uma técnica que eu ensino a controlar os pensamentos, de uma maneira em que você não fique se envenenando. Da onde é que você acha que vem raiva, frustração e ódio? De uma maneira assim que você não consegue controlar. Vem do veneno. Quem é que te dá veneno? Vocês acham que é lá de fora? Que é porque o marido, que é porque o chefe? Cara, quem nos envenena somos nós mesmas, através do nosso pensamento. Todo dia em que você fica pensando mal do seu marido, você está se envenenando e envenenando seu casamento. Todo dia em que você fica desejando a morte daquele teu chefe, você está envenenando o seu pensamento e envenenando essa relação. Todo dia em que você fala que você não é capaz, que você não consegue, que você é uma fraude, você está envenenando a sua autoestima. Todo pensamento tem consequências no mundo. E aqui é um ponto muito desafiador da nossa vida, muito. E por isso a importância de trabalharmos o nosso emocional, porque a gente precisa estar bem para lidar com esse desafio, que é parar de deixar a nossa cabeça falar porcaria para nós e deixar a nossa vida virar um tormento. Porque vamos falar a verdade, se a gente deixar a nossa cabeça pensar o que ela quiser, a nossa vida vira um tormento. Porque quando você vê, você tá
odiando o seu marido. Ah, meu casamento era maravilhoso, não sei por que que virou uma porcaria. O que que você está pensando a respeito dele? Você está pensando coisas boas? Você está pensando que ele está tentando, está fazendo as coisas dele, está trabalhando para te auxiliar? Ou você está pensando, nossa, olha só faz porcaria, só erra, só pisa na bola? A minha mãe, nossa, a minha mãe, será que você está pensando que você tem que ser grata porque ela deu o melhor que ela podia? O melhor que ela podia pode ter sido uma porcaria. Mas ela deu o melhor que ela podia naquele momento. Ah, minha mãe é uma controladora, porque quando ela nunca me deu carinho, porque e você fica envenenando a sua cabeça e você deixa o cérebro falar o que ele quiser. E aí você não tem domínio sobre as suas emoções e nem sobre os seus pensamentos. Só que deixa eu contar uma coisa para vocês. Para sermos pessoas serenas e termos paz, a gente tem que aprender a ter domínio sobre as nossas emoções e sobre os nossos pensamentos. Dani, é impossível. Não é. Eu sou prova viva de que não é impossível a gente controlar as nossas emoções e os nossos pensamentos. É impossível, e aí seria completamente absurdo eu falar que a gente não sente, não pensa. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Não é sobre o que vem, é sobre o que sai de nós. Não é sobre as relações, aquela emoção, não é sobre aquilo que chega, é aquilo que sai. É o que eu faço com o que fazem de mim. E aí a gente vai aprendendo a perceber que, nossa, se eu só alimento pensamentos de boicote, se eu só alimento a minha cabeça dizendo que eu tenho raiva, que eu não sou capaz, que eu sou insuficiente, que isso não é para mim, que eu não consigo, que todo mundo ganha menos eu, que Deus não é legal comigo. Se eu só alimento esse tipo de vibração e de pensamento, é dentro desse tipo de vibração e de pensamento que eu vou ter que lidar no meu dia a dia. Eu vou mergulhar nisso. Por quê? Por quê? Porque a gente emana, gente. Vamos para o sutil agora? Os nossos pensamentos são ondas elétricas, assim como todas as outras coisas no mundo, vibração. Quando a gente vibra, em volta de nós, todas as coisas, mesmo as que a gente acha que são inanimadas, elas emitem vibrações. Isso é científico, não sou eu que estou falando. Inclusive os nossos pensamentos. Quando a gente vibra, vocês já viram aquele experimento da plantinha? Hoje eu estou cheia de experimentos para vocês, né? É um experimento em que você pega duas sementinhas, duas plantinhas idênticas, que são da mesma consistência e colocam em potinhos diferentes. Para uma delas, foi feito, né, foi dentro de um laboratório isso. Para uma das plantinhas, era colocado música clássica. As pessoas conversavam com a plantinha de uma maneira amorosa. Nossa, você tá tão linda hoje. Que bom que você tá aqui, alegrando o meu dia. Não, você vai conseguir, você está crescendo forte, firme. E a planta se desenvolvia lindamente. Para a outra planta, que recebia exatamente as mesmas condições de água, luz solar, tudo, eram emanadas energia de raiva. A pessoa chegava lá e falava coisas horríveis para ela, porque você não é nada. Onde é que já se viu? Você acha que você é planta, você não é planta, sabe? Aquela coisa, energia de raiva. Aquela planta rapidamente morria. Por quê? Se ela recebia o mesmo alimento, se ela mesma recebia a mesma adubo, a mesma quantidade de sol, a mesma quantidade de água, porque era emanado para ela a energia negativa. E ela sentia aquilo e ela foi envenenada pela vibração. Da mesma forma, acontece conosco. Então, como vocês acham que era, puxando lá do início da nossa aula, como é que vocês acham que era a vida do Eros, do cachorrinho feliz, feliz, alegre, curioso, que chegava diante dos 1000 espelhos e se sentia alegre, receptivo? Ai, que legal, 1000 sorrisos para mim. Como será que era a vida dele? Faça um comparativo agora com a vida do Bronco, que era o cachorrinho mal-humorado, bravo, ranzinza, que chegava na frente dos 1000 espelhos e latia,
furioso, que queria enfrentar? Qual será que é o tipo de vibração que existe entre a pessoa que compreende que, cara, não é todo dia que a gente vai estar bem, que compreende que é responsabilidade dela, não do marido, da mãe, do chefe, do filho, é responsabilidade dela como ela vai agir diante daquilo que lhe causa. Como será que é a vida dessa pessoa comparado com a vida de alguém que só reclama, bota a culpa em todo mundo, bota a culpa no governo, bota a culpa, muda o governo, continua culpando o governo, né? Bota a culpa na sociedade, bota a culpa na história da humanidade. Como será que é a vida dessa pessoa? Qual será que é a vibração que ela emana? O que será que tem dentro do pensamento dela? Façam um experimento, gente. Percebam, se olhem, se conheçam. Dani, como é que a gente faz para se conhecer, para estar mais presente? Primeiro, decida que você não quer mais ser marionete da vida. Você não quer mais deixar que a vida faça com ela, com você o que ela quiser. Que as circunstâncias te levem como um vento. Decida que você quer ter essa responsabilidade. Não só um pouquinho. Eu vou decidir o que eu quero da minha vida. Apesar de saber que é desafiador, de ter que encarar coisas difíceis, eu vou olhar aqui e vou decidir. Então decida. Olhe para isso. Perceba como é que você amanhece. Perceba como são os seus pensamentos. Perceba que tipo de conversa mental você tem com você mesma. Ah, eu tenho uma pessoa muito desafiadora na minha vida. Que tipo de alimento você dá para essa relação? É um alimento pacífico? Ou você vive dando prego para essa pessoa comer? Chupa esse prego aqui. Emocional, dardos energéticos, veneno. Ah, mas a pessoa não merece que eu trate ela bem. Mas aí fala muito mais sobre quem? Sobre ela ou sobre você? Ela não merece que eu trate bem. Mas se você quer ser tratada, mesmo quando você não mereça, porque tem dia que a gente não merece ser bem tratado, porque a gente tá chata, feia e boa. Então a gente tem que aprender a entregar aquilo que a gente deseja que seja entregue para nós também. Processo de autoconhecimento é fácil? Pelo amor de Deus. Eu acho que só tem uma coisa mais difícil que é criar filho ou relacionamentos afetivos. Processo de autoconhecimento é muito difícil. Por quê? Porque exatamente aquilo que eu falei, temos que lidar com as nossas sombras. Processo de autoconhecimento vem de um lugar de sombra, porque a gente quer virar luz, a gente quer encontrar a luz, a gente quer trazer a luz para a nossa vida. Só que para chegar nesse ponto, precisamos encarar as trevas. E as trevas, em geral, não são lá fora. As trevas mais desafiadoras não vêm de fora, vêm daqui e vêm daqui. O passo 5, para finalizar a nossa aula, eu falei que eu ia dar o passo a passo do Serenar, que é o método que eu ensino lá na escola Serenar. Passo 5 é rezar. Precisamos sim ter uma conexão firme, forte e ativa com a espiritualidade, o que não quer dizer religião. Agora, conexão com a espiritualidade é essencial. Por quê? Porque sem essa firmeza externa, absolutamente tudo na nossa vida desmorona. Porque, gente, na hora em que a gente acorda e a gente tá raivoso, furioso, como o Bronco da historinha que eu contei para vocês, é só por Deus. Quando a gente fala só por Deus, o que isso quer dizer? É só nas mãos divinas que a gente consegue encontrar forças e energia para conseguir superar os nossos desafios. Dani, o que eu faço nesses dias? Ajoelha e reza. Sem brincadeira. Ajoelha e reza. Ah, mas eu não tenho esse costume. Senta e reza. Ah, eu não sei rezar. Senta e ora. Faz uma prece.
Centra e respira. Traz essa conexão da espiritualidade. Dani, eu não tenho isso. Ó, você pode achar que não tem, mas se você está aqui na Terra, existe uma fagulha divina dentro de você, senão você não tinha nascido. Ah, mas eu não acredito em Deus. Impossível você estar aqui me ouvindo até agora sem acreditar em Deus, gente. Sério. Porque quem não acredita em Deus não chega até mim, pois eu falo dele toda hora. Falo de força divina do Criador, falo sim dessa nossa força necessária do eu sou criadora, eu sou parte do todo. E por sermos parte do todo, no passo 5 do rezar, é que a gente compreende que não estamos sozinhas diante desse desafio. Dani, é muito difícil para mim. Eu tenho muita raiva, eu tenho muito trauma. Eu fui muito ferida na minha vida. Eu não sei o que fazer. Ajoelha e reza. Pois se você está aqui nesse momento, se você está viva nessa vida, existe sim sempre uma porta que se abre em direção à luz. Talvez você só precise encontrá-la. E essa porta vem de um lugar em que nós nos colocamos à disposição, disponíveis e abertas, e também decididas a fazer esse movimento. Para sermos pessoas menos raivosas, precisamos refletir aquilo que está em nós. E para que possamos refletir coisas melhores, precisamos nos aprimorar, precisamos crescer, precisamos saber que dentro de nós existe sim a luz necessária, mas que também é possível encontrar lugares, pessoas que nos guiam, situações que nos levam para lugares melhores, desafios que são sim superados através da nossa força. Para você refletir serenidade, você precisa ser serenidade. Então, o nosso desafio da vida é que a gente aprenda a ser aquilo que nós queremos refletir no mundo. Ser primeiro para depois parecer, transparecer. Primeiro a gente é serena, pacífica, amorosa e acolhedora, para depois a gente conseguir viver num mundo interno e externo ao nosso redor, sereno, pacífico, amoroso e acolhedor. Muito obrigada pela presença de todos. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso conteúdo. Fiquem bem. Um beijo e até a próxima. Já encerro com vocês, pessoal do YouTube. Opa, pessoal do Insta. Gente,